a palavra ao presidente do PSDB de Minas Gerais, grande orador, grande deputado, Domingos Chave. Muito obrigado, senhor presidente, prezado amigo, querido deputado Edson, delegado Edson, meus queridos amigos, senhoras e senhores parlamentares. Venho a essa tribuna num momento grave da vida nacional para que possamos fazer aqui uma reflexão sobre o momento que vivemos, sobre as nossas expectativas, os anseios do nosso povo, a nossa missão. Antes, porém, me permitam fazer um breve balanço da minha vida parlamentar, da razão que me trouxe a esse parlamento, do que me motiva a acreditar que nós podemos construir um país melhor, que podemos fazer da vida pública algo do qual possamos nos orgulhar. É essa a razão pela qual eu, vindo do interior, e olhe que muitas das vezes eu vi isso sendo dito como algo raro, alguém vir de uma origem humilde. Eu sei que a grande maioria do povo brasileiro tem uma origem humilde. A grande maioria desse parlamento tem origem humilde. Eu, quando digo que cheguei aí à escola de pés descalços, que enfrentei o trabalho ainda muito criança, não faço isso com demagogia, nem pedindo para mim qualquer tipo de referência como se fosse algo sobrenatural. Isso é a vida do brasileiro. Agora, feliz daquele que tem a oportunidade de, em cada momento deste sacrifício, aprender que se constrói uma vida com dignidade. Para mim, a política tem que retratar isso. Ela tem que ser o estuário para onde possam se dirigirem tudo aquilo que você pode construir de bom na vida, para que você dê exemplos. Talvez nos falte um pouco disso nesse momento da história brasileira. Embora eu não tenha dúvida que há aqui nesse parlamento grandes exemplos de vida. Precisamos nos orgulhar do que fazemos e fazê-lo com responsabilidade, com civismo, com sentimento de missão de vida. Foi essa a escolha que eu fiz. Eu estou no 6º mandato consecutivo de vida parlamentar, tendo tido a experiência de ser vereador, de ser prefeito na minha querida Divinópolis, de ter exercido 2 vezes o mandato de deputado estadual e estar no 2º mandato de deputado federal. Em cada um momento desse, tive a felicidade de trabalhar para o meu povo, sem nunca perder a visão absolutamente clara, especialmente na vivência legislativa, de que o parlamento nos reserva algumas funções extremamente nobres, da qual nos devemos orgulhar, mas que temos que ter dignidade para exercer, para poder olhar no olho de cada cidadão, para poder ser recebido com entusiasmo quando voltamos às nossas bases. E eu posso dizer, já agradecendo ao meu povo mineiro, que é assim que eu me sinto. Em cada um desses 6 mandatos a votação cresceu. Em cada momento tive a felicidade de preservar amigos e ampliar o leque de relacionamento. Fundei com outros grandes líderes nacionais e com grandes referências para mim de Minas Gerais, o PSDB em 1988. Sempre fiz a minha militância política neste partido, sempre disputei por ele as eleições e hoje sou presidente do PSDB em Minas e tenho consciência da responsabilidade que temos como oposição a um governo que recebe não apenas a nossa crítica, mas a crítica da grande maioria do povo brasileiro. Como eu disse, não perco de vista a noção de que ser parlamentar, ser legislativo, nos impõe a responsabilidade de representar o nosso povo, de legislar e de fiscalizar. Para representar o nosso povo, as demandas são inúmeras. As nossas emendas ficam pequenas, como o pão que tem que ser repartido para muitos filhos. Mas ao longo desse período, tive a felicidade, não só em Divinópolis, mas em todas as cidades que atuo, de procurar levar recursos para os hospitais filantrópicos. As minhas emendas são assim, como um verdadeiro milagre dos pães. Nunca houve aquela decisão de pegar a emenda e colocar toda numa obra. Elas são emendas que precisam fazer um verdadeiro milagre, de ajudar na saúde,
como o Hospital São João de Deus em Divinópolis, o Hospital Público que estamos às vésperas de concluir, o Hospital Filantrópico em Formiga, em Carmo da Mata, em Cláudio, em Oliveira, em Bom Sucesso, em São Tiago, em São João del Rei, em Santo Antônio do Amparo, em Piumhi, e vai por aí afora. Em Coronel Fabriciano, em Salinas, em Taiobeiras. Eu não seria justo, porque eu não vou conseguir me lembrar, deputado Edson, tantos hospitais filantrópicos que já receberam emendas do deputado estadual e depois do deputado federal Domingos Sádio. Tantas prefeituras sempre tendo um compromisso com a saúde, com a educação, onde ajudamos a tornar pública a Universidade Estadual, a UENG, em Divinópolis, em Passos, em Ituiutaba, em Diamantina, em Carangola, na nossa luta pelas diversas universidades federais em Minas Gerais, a UFMG, a Universidade de São João del Rei, com o campus de Divinópolis, a Universidade de Lavras, os institutos federais, lá em Salinas, onde estamos lutando pela construção do Hospital Veterinário, o Instituto Federal em Divinópolis, o Cefet. Na área da segurança pública, onde sempre fomos parceiro da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, destinando emendas, numa área muito delicada da recuperação dos dependentes químicos. No ano passado, tive a alegria de entregar 12 veículos para comunidades terapêuticas. Esse ano deverão ser 15, para que nós possamos ajudar essas instituições que trabalham com amor para salvar aqueles que são vítima dessa epidemia que é o crack, que são as drogas. Nas áreas da atividade rural, eu que me orgulho de ser membro da Frente Parlamentar da Agricultura, uma parceria permanente com os sindicatos rurais, com as cooperativas, levando ou tratores, máquinas agrícolas, adubos, aí então eu nem posso citar. São mais de, seguramente, uma centena de sindicatos e prefeituras que ao longo desses anos receberam o nosso trabalho. E isso me dá alegria de poder dizer, engraçado, dizem que a classe política está num desgaste grande. Eu estive em Carmo do Cajuru essa semana numa exposição agropecuária, sendo abraçado pela população, há poucos dias em Divinópolis, e tenho encontrado estímulo para continuar lutando por um Brasil que eu acredito. Um Brasil em que a política possa ser feita com decência, com ética, em que nós possamos priorizar, como eu disse, saúde, educação, segurança pública, a produção no meio rural, mas não nos esqueçamos de que o poder público tem que levar infraestrutura, e a parceria com as cidades me possibilitou levar recursos para asfalto, para pavimentação poliédrica, para saneamento básico, em diversas prefeituras, lá em Divinópolis mesmo, agora, conclui-se algumas pavimentações de rua com recursos que levamos em várias outras cidades. Na área do esporte, ontem o prefeito iniciava um complexo poliesportivo em Divinópolis com uma emenda de R$1 milhão que destinamos. Eu não gosto de pedir isso aqui. Na área da cultura, ajudamos a criar aqui, foi iniciativa nossa e da Frente Parlamentar da Cultura, criar a Comissão Permanente da Cultura, que não tinha nessa casa até o mandato passado. E assim poderíamos elencar diversas outras ações, mas alguém poderia dizer o seguinte: mas você é da oposição, você consegue fazer recurso chegar lá na base? Tem que ser assim. Há que haver um tratamento republicano. Não existe deputado de primeira ou de segunda categoria. E eu era líder do governo Aécio Neves na Assembleia de Minas e ia com os deputados do PT, nossos adversários, ao gabinete do secretário de governo, para que as emendas também fossem liberadas. Porque não era para o bolso do deputado, a emenda é para atender uma creche, um asilo, um hospital, uma infraestrutura. É esse o país que nós precisamos. Ainda agora, saio de um almoço com o vice-presidente Michel Temer, e dizia ele, no mesmo tom que estou aqui a dizer, faço oposição, mas faço oposição responsável. Faço oposição dura, com as críticas que têm que ser feitas, mas jamais obstruir, por exemplo, a votação do orçamento nessa casa, porque sei que é o orçamento que mantém as escolas, as universidades, os hospitais, o pagamento dos servidores públicos. E disse a ele, agora há poucos minutos, senhor vice-presidente, não é justo e não merece a oposição, e creio eu, nem a base do governo, a acusação de que a oposição trabalha ou aposta no quanto pior, melhor. Quem disse isso não está tendo o diálogo e o respeito que esta casa precisa ter e que o povo brasileiro precisa ter. É preciso que haja harmonia
mas independência entre os poderes. E assim eu aprendi a fazer vida pública, lá como vereador, depois como prefeito. E se nos cabe representar e levar os recursos que a população nos reivindica, também nos cabe legislar, aperfeiçoar o processo de organização orçamentária. Foi bandeira nossa e de todo esse parlamento a regulamentação da emenda 29 na legislatura passada, que tramitava há mais de uma década. Tive a felicidade de contribuir para que ela fosse regulamentada, em que pese o Poder Executivo Central ter se negado a dar a sua parcela e não ter aceitado os 10% da União para a saúde. Vou continuar lutando por essa bandeira, seja qual governo for. A saúde não pode ser relegada à condição de indigência, como ainda está no Brasil. Na educação, fui o primeiro parlamentar a subscrever uma emenda defendendo 10% do PIB para a educação. Infelizmente, bandeira abraçada por vários colegas de vários partidos, essa emenda se materializou em realidade. E hoje já temos de maneira progressiva o crescimento dos investimentos em educação, embora o atual governo esteja contingenciando, cortando investimentos em educação. Na mesma linha, defendemos um maior investimento na segurança pública, é de minha iniciativa, a PEC da segurança, grande deputado delegado Edson, que levanta essa bandeira com competência e com conhecimento. Precisamos garantir financiamento para a segurança pública. O atual governo investe menos de 1% em segurança pública. A minha proposta é que a Constituição garanta um mínimo de 5% por parte do governo federal em segurança pública e um mínimo de 10% nos estados. Aí sim, teremos previsão orçamentária, condição de estruturar uma segurança pública unificada, um sistema nacional de segurança pública, integrando a inteligência de todas as polícias para um combate organizado ao crime que já está organizado no Brasil. Mas o combate não está nem financiado nem organizado. Da mesma forma, estamos lutando sempre na defesa do cooperativismo. É de minha iniciativa, projeto de lei 100, que garante às cooperativas de crédito uma maior facilidade de operar com o poder público. Agora, presidindo a comissão especial que analisa a medida provisória 675, como presidente da comissão, apresentei emendas, estarei negociando com a senadora Gleice Hoffmann daqui a alguns minutos, para que garanta, na 675, que aumenta o imposto dos bancos, que não aumente a incidência sobre o cooperativismo de crédito, que tem salvado a microempresa, o trabalhador e o produtor rural, com linhas de crédito mais acessíveis. Da mesma forma, é de minha iniciativa emenda que nesta mesma iniciativa de aumentar o imposto por banco, garanta que o dinheiro que vai ser arrecadado a mais seja dividido proporcionalmente com as prefeituras. Porque aqui defendo o municipalismo, mas não defendo só no discurso, a emenda está lá. E como todos dizem que acha justo que os municípios também sejam contemplados, vamos aprovar a minha emenda aqui no plenário e garantir que esse imposto que vai arrecadar mais de 5 bilhões a mais dos bancos, possa chegar nas prefeituras, que é onde vive o cidadão, é onde as pessoas estão sofrendo pela falta de recursos para a saúde, para melhorar o salário do professor, para melhorar a remuneração dos profissionais de saúde. Mas além de representar e de legislar, talvez a missão mais sagrada do parlamento, para que a democracia se consolide nesse país, é a missão de fiscalizar. A missão de fiscalizar é fundamental. E não venha chamá-la de golpe. Golpistas talvez são aqueles que não reconhecem a legitimidade de um Tribunal de Contas da União, de um Tribunal Superior Eleitoral, do próprio Supremo e do Poder Legislativo no exercício pleno das suas funções. Esses sim são golpistas. Se acham acima da lei, acima do bem e do mal. Nós temos a missão de fiscalizar. Quando no início deste ano eu dei uma declaração a uma emissora de rádio, comemorando, lá na minha querida Divinópolis, que havíamos conseguido o número de assinaturas suficiente para instalar novamente a CPI da Petrobras, fazia isso inclusive em contrapartida à declaração de outros deputados da base do governo, que diziam que não tinham assinado a CPI da Petrobras,
porque aquilo era choro de derrotado, de quem perdeu a eleição, que não havia mais nada a ser investigado, que estava tudo bem. E nós dizíamos, não está tudo bem. As investigações têm que continuar. Eu dizia, inclusive, em poucos minutos, grande deputado Heráclito Fortes, eu dizia, inclusive, que precisava ser investigado o presidente Lula também, que aquilo começara no seu governo, que precisava ser investigado o Lulinha, sobre quem com frequência se colhia notícias em todo o Brasil de um enriquecimento inexplicado. Sabe o que ocorreu? Me processaram no Supremo, para que eu me retratasse, ou para que eu dissesse que não, eu não disse que tem que ser investigado. Eu reiterei e reitero, que continuem me processando. Não vão me intimidar, não vão me calar, porque eu acredito no Brasil, eu acredito na política, eu acredito na ética, eu tenho orgulho da missão de vida que eu escolhi, mas eu tenho que exercê-la plenamente. Eu não posso me acovardar dizendo, mas se eu falar não vão pagar a minha emenda. Já aprovamos o orçamento impositivo para a emenda, para que os homens e mulheres dignos, corretos, que ocupam esse parlamento sejam livres e de bons costumes, e defendam o que é correto. Assim haveremos de cumprir a missão de fiscalizar. Com prazer eu passo a parte. Sávio, depois eu peço a parte. E na sequência aos demais colegas. Deputado Domingos Sávio, eu imagino Minas Gerais hoje assistindo pela Rádio Câmara ou pela TV Câmara o pronunciamento de Vossa Excelência. O orgulho que tem de mandar para esta casa um deputado que nos faz lembrar a Minas Gerais de Tancredo, a Minas Gerais de Alckmin ou Alckmin, a Minas Gerais de tantos que vieram aqui e honraram a tradição das Alterosas. Vossa Excelência retoma esse percurso, sempre com um discurso sereno, objetivo e, acima de tudo, em favor do Brasil. Eu tenho observado muito os seus pronunciamentos, fundamentados e sem ódio, mas cumprindo o dever de ser oposição, com altivez e, acima de tudo, com coragem. Vossa Excelência tem muita razão. A oposição brasileira, numericamente, nem se quisesse, teria capacidade de criar problema para este governo, que chegou arrogante, poderoso e está definhando. Está definhando, e a cada momento que a gente vê, são debandadas partidárias deste governo. Por quê? Se sentiram enganados como o povo brasileiro. O calote eleitoral que foi imposto a esta nação está doendo. Se dói aqui dentro deste Congresso, ele é ressonância do que as ruas dizem. E Vossa Excelência apenas baliza isto. Eu quero me congratular com Vossa Excelência, mas acima de tudo com Minas Gerais, por trazer, por mandar para este parlamento deputados da sua qualificação. Muito obrigado. Muito obrigado, mestre, especialmente pela generosidade de fazer aí uma referência a figuras como José Maria Alckmin, Tancredo Neves, que são meus professores, meus eternos mestres da boa política mineira. Eu vou ter muita honra, prazer de ceder a parte, primeiro ao deputado Célio Silveira e na sequência ao deputado Moroni e aos demais colegas. Também, deputado Domingos Sávio, para cumprimentá-lo por mais esse belo pronunciamento aqui da casa. O senhor é, para mim, um dos melhores deputados que temos no quadro do PSDB, pelas suas posições firmes, coerentes e determinadas. Sei também, através de amigos em comum, que foi um belo prefeito da cidade de Divinópolis. Então, quero parabenizá-lo, que o senhor tenha muita força, muita saúde, para continuar lutando pelo Brasil e lutando bem, porque o senhor luta com posições firmes, definidas e que muito orgulha nosso partido, o PSDB. Parabéns, deputado Domingos Sávio. Obrigado, Célio, grande amigo,
representa de maneira brilhante nosso glorioso estado de Goiás. Com o prazer sendo ao meu líder da minoria, da oposição, essa minoria esmagadora que está mostrando que o Brasil tem jeito, né? Eu passo a palavra ao querido deputado Moroni Torga. Deputado Domingos Sávio, primeiro parabenizar pelo seu discurso e dizer que Minas Gerais está muito bem servida e representada com a sua pessoa, que é um dos maiores deputados desta casa. Quero dizer que o Estado Democrático de Direito, como Vossa Excelência falou, ele prevê instrumentos fiscalizatórios. E esses instrumentos fiscalizatórios, para que o Estado seja democrático de direito, tem que atuar. Porque se eles não atuarem, não será Estado democrático de direito. E só quem quer intimidar esses instrumentos fiscalizatórios é que quer fazer golpe. O golpe está naqueles que querem intimidar a fiscalização na democracia. Fiscalização é um dever da democracia. Aliás, é o que deixa totalmente diferente a democracia da ditadura. A ditadura não tem fiscalização, a democracia tem. A ditadura tem a fiscalização que o governo quer, a democracia tem a fiscalização que o povo quer. Então, parabéns e mais uma vez dizer, instrumentos fiscalizatórios são do Estado Democrático de Direito. Quem quer intimidá-los, esses querem fazer golpe. Obrigado, deputado Moroni. Eu vou pedir 1 minuto para cada colega para que todos possam manifestar, dado o tempo curto. Quero ouvir o querido colega lá do nosso querido estado do Acre, que eu tive a alegria de visitar, o deputado Rocha, e na sequência o Cabo Sabino, e vamos ouvir a todos os colegas. Deputado Domingos Sávio, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para lhe saudar e parabenizar o povo de Minas Gerais por ter mandado para essa casa um parlamentar do seu quilate. Vossa Excelência que é um defensor do país, mas acima de tudo um defensor de Minas Gerais. E ter exercido o mandato com força, com vigor, sem se dobrar às pressões, sem se dobrar àqueles que querem fazer calar, aqueles que cumprem o seu papel de defender o povo. Então, parabenizar Vossa Excelência e o povo de Minas Gerais por tê-lo mandado para essa casa. Obrigado, meu querido colega Rocha. Nobre deputado Domingos Sávio, parabéns pelo posicionamento de Vossa Excelência, coerente, sintetizado e, acima de tudo, com conteúdo. No que tange à segurança pública, onde Vossa Excelência cita a falta, vamos assim dizer, de uma verba carimbada para a segurança pública, é exemplo do que temos na educação e na saúde, tem sido o grande gargalo para termos uma segurança pública de excelência e à altura do que o povo brasileiro necessita e precisa para sair às ruas e andar tranquilamente. Infelizmente, o governo federal ainda teima e insiste a permanecer apenas com duas partes desse tripé, porque a outra fica à mercê da vontade de quem exerce o governo. Quem gosta de segurança pública investe, quem não gosta dá as migalhas. E é por isso que o povo sofre na rua o alto índice de criminalidade, de furto e dentre outros atos delituosos que põem a nossa população na realidade afligida e apavorada como está. Que o vosso pronunciamento nesta tarde possa ecoar até as autoridades competentes, tanto a nível federal quanto a Estado, e olhe para a segurança pública como um dos tripés e não como algo para ser trocado nas campanhas eleitorais. Muito obrigado. Obrigado, querido amigo Cabo Sabino. Vamos nos unir, nós da Frente Parlamentar de Segurança Pública, e lutar para que a PEC de minha autoria, que propõe 5%, eu sei que há de outros colegas, não importa de quem, nós precisamos de garantir um recurso permanente para a segurança pública. Vamos levar o presidente da casa e fazer uma pressão através da Frente Parlamentar de Segurança, da qual eu faço parte, para garantirmos esse avanço nos investimentos. Com alegria, para concluir, prezado deputado Lobe Neto, meu amigo do PSDB. Caro amigo deputado Domingos Sávio, eu queria parabenizá-lo pelo seu mandato aqui na Câmara dos Deputados, vem exercendo um belíssimo mandato, posições firmes, até mexendo com algumas pessoas que daí ficam incomodadas quando você critica, mas criticando muito bem, porque estão fazendo muito mal a esse país. Você que, Vossa Excelência, já teve experiência de deputado estadual, de prefeito de Divinópolis, tenho certeza que vem para cá para contribuir com toda essa experiência de prefeito, para saber com que o Pacto Federativo não dá para ficar
como está. O dinheiro tem que chegar no município. Como dizia o ex-governador Montoro, também do PSDB, o dinheiro, o recurso, tem que estar no município. Nós vivemos no município, moramos no município e vamos morrer no município. Hoje o dinheiro fica aqui em Brasília, centralizado, 60% da arrecadação e a maioria saindo pelo ralo. Domingos Sávio, parabéns. Te agradeço muito, prezado amigo Lobby. Concluo, senhor presidente, deixando aqui registrado meu compromisso de continuar essa luta e de me unir ao sentimento do povo brasileiro. O povo brasileiro que voltará às ruas, e eu estarei com eles, sem bandeira partidária, como estive nas outras manifestações, porque entendo que o exercício da cidadania, de maneira plena, é o grande combustível da democracia. Nós temos que ir para as ruas, sim. O povo brasileiro, que na sua ampla maioria diz não a esse governo de corrupção, de incompetência, não vai se calar. E eu estarei ao lado do povo brasileiro, agora no dia 16, conclamo aos demais companheiros que fazem oposição, vamos juntos, vamos para a rua com o povo brasileiro, conclamamos ao povo que vá assim, de maneira pacífica, respeitosa, exercitar a democracia, cobrar as mudanças que precisam ser implementadas no nosso país. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os colegas que me apartearam com a generosidade de suas palavras.